Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sou Janaína Ferraz e estou aqui para a gente dar sequência, né? Nós falamos na apresentação do curso como vai ser a estrutura desse nosso curso de questões da FCC de Direito Penal e agora a gente vai começar a aula 1, trazendo algumas questões que já caíram em concursos anteriores e que vocês vão ter a oportunidade ou de revisar, ou de reforçar, ou de começar a estudar do zero mesmo, né? Então aqui tem para todos os gostos. Se você já está nessa caminhada, naturalmente, muitas dessas questões você já se deparou, você já realizou. Só que cada explicação, cada professor, cada videoaula que você assiste, você acrescenta mais um dado, uma informação, né? Que vai servir para você sedimentar o seu conhecimento e te ajudar na hora da prova e o conhecimento geral da matéria. O legal desse curso é porque eu vou abordar os tópicos e questões diversas. Evidentemente, ao longo do curso, vocês vão perceber que muitas questões estão misturadas. Então, eu tenho questões da parte geral, da parte especial, de legislação específica. Por quê? Porque na prova não é tudo super certinho assim, tudo, né? Lá vocês vão ter que se deparar com os exercícios lá ali variados, né? Então, aqui a gente já vai fazendo esse treinamento. Obviamente, por ser um curso de questões, a gente vai trabalhar em cima daquilo que está sendo pedido. Mas, não obstante, nós não vamos ser hipócritas a ponto de apenas responder a alternativa e sair correndo. Não. Aqui nós vamos realizar a explicação, o fundamento jurídico, para que vocês tenham aí um materialzinho bacana para estudar de uma forma rápida, de uma forma segura, de uma forma tranquila. Tudo bem? Então, vamos começar a primeira questão. Só lembrando, ainda olhando aqui para mim, só lembrando que todas essas questões, muito embora no enunciado não esteja escrito FCC, todas foram retiradas de concursos diversos da FCC. Então, nós vamos ter vários níveis, certo? De dificuldade aqui, tá? Vamos lá. Começando a primeira questão, olha lá. Ela é uma questão, vamos só analisar ela aqui. Ela é uma questão extensa, tá vendo? O enunciado extenso. E as alternativas nem tanto. Minha dica, quando o enunciado for muito extenso, grifem as coisas principais. Por quê? Porque depois que você terminar de ler, você não lembra mais o que está sendo pedido, começa a ler de novo. Isso faz com que você perca tempo. Então, vamos selecionar as coisas bonitinhas que tem que ser feitas. É claro que aqui com vocês eu vou ler e depois destacar para que vocês tenham essa percepção, tá? Mas quando vocês forem fazer sozinhos, tenham esse cuidado de grifar o importante para não se perder na leitura e começar tudo de novo. Vamos lá. César, na vigência da Lei 1, então temos uma Lei 1, foi condenado à pena de 2 meses de detenção pela prática de determinado delito. A sentença transitou em julgado, ou seja, não existem mais recursos possíveis. Ótimo. Só que, antes do trânsito em julgado, entrou em vigor a Lei número 2. E que fez a número 2? Aumentou a pena desse crime para 3 meses de detenção. Daí, após o trânsito em julgado, acabaram os recursos, entraram em vigor 2 outras leis. A Lei número 3, que reduz a pena desse indivíduo para 1 mês de detenção, e a 4, que aboliu o referido delito. Aí você vai falar assim, Janaína, já nem sei mais o que ele quer saber. Bom, primeiro lugar, dica número 1, antes de ler as alternativas, olhando aqui para mim. Você tem que separar as leis. São 4 leis que ele está mencionando aqui. E cada lei diz uma coisa. Como no nosso país, infelizmente, as leis mudam e às vezes demoram, às vezes rapidamente, mas você tem que estar a par de cada uma delas. Muito bem. Dica para vocês resolverem isso. Vamos lá. Olha aqui nosso quadrinho, nossa luzinha. Lei número 1. Vamos pôr o que ela quer. Que ela é. Número 2. A número 3 e a lei número 4. Vamos ver cada uma delas para a gente poder responder com mais segurança, tranquilo? Então, vamos pegar a número 1.
Condenado a 2 meses de detenção. Condenado a 2 meses de detenção. Ótimo. A2, o que aconteceu com ele? Opa. A2, lei número 2, aumentou a pena para 3 meses. Aumento de pena. 3 meses. O que era 2 meses aumentou para 3. A número 3 reduziu a pena. Opa, até que enfim uma coisa boa, né? Reduziu a pena. E a lei número 4 aboliu o delito. Aboliu o delito. Bom, nós temos 4 leis, cada uma diz uma coisa e temos das mais variadas, a pior, a mais ou menos e a melhorzinha. Então vamos lá ler as alternativas agora para saber em que instituto a gente precisa se basear aqui. Vamos lá. Alternativa A, aplica-se a lei número 2 por ter entrado em vigor antes do trânsito em julgado da sentença. Aplica-se a número 3 por ter mantido a incriminação com redução da pena imposta. Aplica-se a 4 que deixou de incriminar o fato que anteriormente era considerado ilícito penal. A D, aplica-se a pena resultante da média aritmética entre as penas de todas as leis referentes à infração penal. Isso aqui é só para confundir vocês, mas eu vou explicar, tá? E E, não se aplica nenhuma das leis que entraram em vigor após o trânsito em julgado. Aqui, o que ele quer saber? Se você tem noção dos princípios fundamentais do direito penal. E ele está tentando te confundir com a questão do trânsito em julgado. Porque a gente tem uma ideia de que o trânsito em julgado, quando transita em julgado, ou seja, quando esgotam os recursos, não tem mais o que fazer. Você senta e chora porque acabou. Não é bem assim. Porque, vamos voltar lá na nossa lousinha, nós temos, olhando aqui na nossa lousinha, desculpa, não é a lei, o princípio da irretroatividade da retroatividade. A gente vai achar isso aqui no artigo 2º, parágrafo único do CP, que é justamente que fala: a lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se a todos os fatos anteriores por elas praticados, ainda que a sentença condenatória tenha transitado em julgado. Então, eu vou colocar aqui, é o artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Então, ele diz o seguinte: aplica-se, eu vou fazer um resuminho aqui, aplica-se a lei mais favorável aos fatos anteriores, mesmo que ocorra o trânsito em julgado. Olha que maravilha. Tá vendo? Então, pessoal, esquece o trânsito em julgado como um fator que vai brecar isso, tá? Então, o trânsito em julgado, ele não é levado em consideração para a aplicação de um benefício. Então, nós temos, analisando a questão agora, vamos lá, sabendo disso, nós temos a Lei 1 condenou. Então, vai usar a condenação como lei que vai preponderar neste caso? Não, porque ela não é favorável. Ela não é favorável. A lei número 2, ela é favorável? Não, porque ela tem um aumento de pena. A número 3 reduziu a pena. Mas em relação à lei número 4, é a mais favorável, é a the best, porque ela aboliu o delito. É o chamado em latim, pelo direito de abolitio criminis. Olha que maravilha, ela deixou de considerar o fato como crime. Portanto, apesar da número 3 já dar uma melhoradinha, a número 4 é a super mega blaster favorável. Tá certo? Então, no caso concreto, quando eles trouxerem numa questão, pessoal, um enunciado extenso com várias leis que dizem várias coisas, vocês precisam prestar atenção nesses princípios aqui, tá? Princípio da retroatividade e retroatividade, que é o seguinte: a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Que maravilha, né? A lei penal é uma mãe
para o criminoso, né? Então, vamos lá. Aplicou o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, porque o que vai ser utilizado aqui, mesmo após o trânsito em julgado, é a lei mais benéfica, que é a número 4. Portanto, a questão é a alternativa C. Aplica-se a número 4, que deixou de incriminar o fato que anteriormente era considerado ilícito penal. Então, vamos colocar o fundamento aqui, artigo 2º, parágrafo único, fazer bonitinho aqui, né? Lá é só um rascunho, tá bom? Do Código Penal. Este é o fundamento que eu acabei de ler para vocês, do parágrafo 1º. Tranquilo? Então, essa é uma questão tranquila que você tinha que parar um pouquinho para responder, mas nada demais. É só porque ela contém muitas informações, tá? Vamos para a próxima. Aqui nós vamos tratar da questão do prazo. A questão do prazo, ela traz uma simplicidade, não? A questão ela é simples, porém, eu não quero deixar de comparar com vocês os prazos penais e os prazos processuais. Vamos lá. Na contagem dos prazos penais. Isso aqui tem fundamento lá no artigo 10 do Código Penal, tá? E antes da gente responder, olha aqui para mim. Toda vez que a gente for contar um prazo penal para tudo que estiver elencado dentro do Código Penal, eu preciso usar o quê? Incluir o dia do início e excluir o último dia. Então, eu vou incluir imediatamente, excluir o último dia. De modo que, se esse prazo final cair num sábado, domingo ou feriado, eu não posso prorrogá-lo, tá? Então, ele é um prazo que não se prorroga. Diferentemente do prazo processual. O prazo processual que está lá no Código de Processo Penal é justamente ao contrário. É um prazo que eu excluo o primeiro dia e incluo o último dia. De modo que se esse último dia do meu prazo cair num sábado, domingo ou feriado, eu posso prorrogá-lo para o primeiro dia útil subsequente. Portanto, não preciso me preocupar, igual a fatura do cartão. Sua fatura caiu no sábado para pagar? Relaxa, curte o domingão, sábado, domingo, e segunda você paga, certo? Se der, né? Porque se faltar dinheiro não vai ser nem a segunda que você vai conseguir pagar, do jeito que a crise tá. Mas enfim, o que eu quero dizer é que na data você só vai prorrogar para o primeiro dia útil subsequente. Isso o processual. O penal, a gente não pode fazer isso. Se meu último dia cair num sábado, eu preciso antecipar para sexta. Porque se eu for fazer alguma coisa na segunda, eu já perdi esse prazo, porque ele não é prorrogável. Então, vamos fazer uma tabelinha aqui, ó. Vamos fazer uma tabelinha e colocar lado a lado prazo penal e prazo processual. Lembrando que o prazo penal eu uso para todos os institutos que estão dentro do Código Penal, o processual do Código de Processo Penal. Prazo penal, eu vou incluir o primeiro dia e excluir o último dia. Opa. O último dia. Não é prorrogável. Certo? Não é prorrogável. Então, essa é a característica, incluir o primeiro, excluir o último. Já o prazo processual, eu vou excluir o primeiro dia e incluir o último dia. E esse prazo, sim, é prorrogável. Certo? Então, tá aqui bem assim, simplificada a diferença dessa questão dos prazos penais. Então, vamos lá ler a questão, vamos lá no slide. Na contagem dos prazos penais, o que funciona aqui? Eu vou, de acordo com o artigo 10, né, que eu já pus ali, inclui o primeiro, e vamos lá.
O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Isso é o que reza o artigo 10 do CP. Então, inclui-se o dia do começo, considera-se como término inicial a data da intimação, considera-se como termo inicial a data da juntada do mandado aos autos, considera como termo inicial o dia seguinte da intimação e descontam-se os feriados. Olha, pessoal, só para não criar grandes polêmicas, a gente não espera juntada de nada no prazo penal. Então, de intimação, de mandado de intimação, e tudo isso são institutos do Código de Processo Penal. Então, eu vou incluir o dia do começo e descontar o feriado não é possível, porque eu tenho que contar corrido. Se o meu prazo cair no feriado, eu preciso antecipar para não perdê-lo, tá? Então, não tem nada de desconto nem de prorrogação no caso do prazo penal, tá? Então, inclui-se o dia do começo para o início da contagem e não se prorroga. Tranquilo? Muito bem. Vamos para a próxima questão. Esse é um tipo de questão, pessoal, que o que acontece? Ela cai com alguma frequência. Também é uma questão que você vai ter que parar um pouquinho para prestar atenção nela. Por quê? Porque ela contém alternativas de certo e errado. Então, vamos lá. Você vai ter que analisar cada assertiva e depois achar a resposta correta. Outra coisa, atenção, cuidado. Olha aqui, ó. Aqui ele está perguntando a questão correta em apenas uma delas. Você precisa tomar cuidado. Olha aqui para mim um minuto que eu vou te dar uma dica. Se você já está na estrada, você já sabe disso. Mas o que eu quero que você coloque na sua mente é que quando você faz muito exercício de questões, você tem assinale a correta, afirmativa, todos os sinônimos da correta. De repente, ele pede ao contrário. O teu cérebro já está tão acostumado a ir na correta que você nem presta atenção no enunciado. E daí complica a sua vida. Por quê? Porque ele está querendo a errada, vamos supor. Tá? Então, preste atenção, logo após você ter as assertivas para analisar falso ou verdadeiro, o que ele pede, correta ou incorreta. No nosso caso aqui, ele está pedindo a correta, tá bom? Bom, aqui nessa questão nós vamos tratar sobre a influência ou a territorialidade ou a extraterritorialidade da lei penal brasileira. Até onde ela vai? Quais são os limites da lei, né? Então, vamos lá. A primeira assertiva, ele fala dos crimes das embarcações. Vamos lá. Aplica-se a lei brasileira aos crimes cometidos a bordo. Vamos lá. Embarcações brasileiras de propriedade privada que estejam em mar territorial estrangeiro. Então, neste caso, aplica-se não, porque ela está em território estrangeiro. Então, nesse caso, ficam sujeitas a lei brasileira que não tiverem cometido o crime. É o artigo 7º, toda vez que vocês forem falar de extraterritorialidade, é o 7º, 2, a linha C do CP, tá? Então, ela tá errada, né? Porque, no caso aqui, os crimes praticados dentro das aeronaves serão julgados pela lei brasileira se não forem julgados no país que forem cometidos. Então, não é uma regra ser 100% a lei brasileira. Precisa analisar aí o caso, tá? Então, ela está errada, porque ela tá taxativa e não é por aí, né? É no caso, ó. Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não forem julgadas. Então, eu preciso ver se elas não vão ser julgadas lá para só então aplicar a brasileira. Por quê? Porque nós estamos em território estrangeiro, certo? Se elas não forem julgadas lá, aí sim aplica-se a lei brasileira. Então, tem que analisar tudo isso aí, tá bom? Então, não é porque está em mar estrangeiro, só pode ser julgada lá, ou só pode a lei brasileira. Precisa analisar a situação, tá? Então, tá errada essa daqui. A primeira está errada. Vamos ver a segunda. Aeronaves brasileiras a serviço do governo brasileiro que estejam em espaço aéreo estrangeiro. Vamos lá. Aí, está a serviço do governo brasileiro, espaço aéreo estrangeiro. O governo brasileiro, ele se estende nas suas aeronaves e embarcações. Olha o que fala aqui.
os crimes cometidos a bordo de aeronaves brasileiras a serviço do governo brasileiro serão sempre julgados com a lei brasileira, sempre lei brasileira. Porque está a serviço do governo, lei brasileira. Tá? Se for uma embarcação simples, cai na primeira assertiva. Agora, governo brasileiro, a extensão é do território nacional. E aí, sempre lei brasileira, ainda que se encontrem no estrangeiro, pois serão considerados como extensão do território nacional, certo? Porque é governo brasileiro, tá? Aí, tanto faz estar numa aeronave, uma embarcação, o que for, tá certo? Então, esse fundamento que eu falei para vocês vão encontrar no artigo 5º, parágrafo 1º, olha que bacana, do Código Penal. É bem a letra da lei mesmo que tá aparecendo aqui, tá certo? Olha só, o parágrafo 1º diz o seguinte: para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações, tá vendo? Aeronaves e embarcações. De natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ao alto mar. Então, não importa o tipo de embarcação, aeronave, o sistema de transporte é indiferente. Se a questão falar governo brasileiro, vai para as cabeças a lei brasileira, tá certo? Então, essa está correta. A próxima, que é a 3, embarcações estrangeiras de propriedade privada que estejam em mar territorial brasileiro, também tá certa, porque é propriedade privada e o mar brasileiro, ou seja, apesar dela ser uma embarcação estrangeira, ela está ocupando o mar territorial brasileira. Daí, os crimes praticados a bordo de aeronaves e embarcações estrangeiras de propriedade privada serão julgados pela lei brasileira quando essas estiverem em território nacional no momento da prática do delito. Olha que maravilha. Isso aqui vocês têm artigo 5º e o parágrafo 2º, tá? Então, pessoal, correta. Nós temos 2 e 3 corretas, portanto, a alternativa D de dado, certo? Vocês perceberam que você tem que parar, analisar. Aqui eu tô dando os fundamentos, é claro que na prova você vai lembrar só da essência, mas você vai ter que parar e ver com cuidado se ele está sendo taxativo ou se ele está dando opção. Então, tem que responder uma de cada vez para só depois colocar as assertivas e responder a alternativa, tá bom? Só mais uma vez, atenção se ele está perguntando qual é a correta ou incorreta no final do enunciado, tá? Muito bem. Próxima questão, a doença mental. Vocês estão vendo que a gente está pulando os assuntos, todos que caem nos editais principais, as principais matérias. E agora a gente vai tratar sobre a doença mental e perturbação de saúde dentro do sistema penal, como funciona para a questão da pena, tá? Então, vamos lá. Aí, a questão número 4 trata sobre a doença mental, vamos ver. Olha lá. A doença mental, a perturbação de saúde mental e o desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Então, são todas essas, doença mental, perturbação e o desenvolvimento mental completo ou retardado. Aí, nós temos assim, ó, lá no artigo 26, vou colocar aqui embaixo, tá? O artigo 26 do CP traz sobre os inimputáveis. Ai, Janaína, eu confundo tudo isso. Então, vamos lá. Antes da gente responder, olhando aqui para mim, ó. Nós temos no direito penal os imputáveis. Quem são os imputáveis? São aqueles que são capazes de receber uma pena, uma sanção. Os inimputáveis, aqueles que não recebem uma pena, mas podem receber outra situação. E os semi-imputáveis, que podem receber a medida de segurança também, tá? Então, no artigo 26, ele traz sobre os inimputáveis. E os inimputáveis são isentos de pena, desde que o agente, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, olha aqui,
era ao tempo da ação ou omissão, ou seja, no tempo do crime, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Então, os inimputáveis são isentos de pena, pois no momento do crime não tinham condições de entender. A letra é feia, né, gente? Mas eu tento me superar, peraí. Condições de entender o caráter ilícito do fato, certo? E aí nós temos, esse é o caput, esse é o início do artigo. Depois nós temos o parágrafo único. E no parágrafo único, o que eu tenho? Eu tenho a redução de pena. Peraí, Janaína, você falou que é isento de pena. Sim, eu tenho as duas opções, redução de pena. Olha só por quê, ó. Aqui, a pena pode ser reduzida se a perturbação mental, o desenvolvimento incompleto ou retardado não era inteiramente incapaz, ou não era inteiramente capaz. Aqui, ele era inteiramente, e aqui ele não era inteiramente capaz, certo? Então, pessoal, na verdade aqui, todas essas questões de imputáveis, inimputáveis e os semi-imputáveis refletem na culpabilidade de modo a excluí-la ou atenuá-la, porque de acordo com o artigo 26, pessoal, dependendo da situação do indivíduo, ele pode ter isenção de pena, se ele não tinha condições de entender, se ele era inteiramente incapaz. E se ele não era inteiramente capaz, ou seja, se ele era mais ou menos, meia portuguesa, meia mussarela, o que vai acontecer? Ele teria a redução da pena. Então, depende dessa quantidade, do nível dessa loucurinha dele, tá bom? Então, se ele vai ter a isenção de pena, é doidão. Doidão, master. E se ele vai ter a redução de pena, é porque ele é um semi-doido, um mais ou menos doido. Mais ou menos assim para vocês memorizarem. Então, vai refletir de um modo que vai precisar sendo analisado, se vai excluir ou atenuar, dependendo do grau de loucura deste indivíduo. Tranquilo? Então, é a alternativa A. Próxima, olha o monstro dessa questão. O monstro dessa questão, na verdade, vai dizer sobre a parte já especial do Código Penal. Eu vou dar uma parada nesse bloco e vou voltar no próximo para a gente não ficar com ele muito extenso e eu cortar a explicação, tá bom? Então, no próximo bloco, a gente volta no início com a questão 5, porque eu vou demorar um pouquinho para explicar ela, né? Só para ler vai demorar um pouquinho. Então, eu paro aqui, você toma uma água, eu tomo uma água e eu volto já já com mais exercícios. Um beijo e até já!